Foi encontrado na Lagoa da Pedreira, em Caucaia, o corpo do garoto Wagner Bruno Braga, de 14 anos. Ele foi vítima de afogamento na tarde de sábado. O adolescente foi passar um dia de lazer com um avô de criação, apontado como principal suspeito de provocar o afogamento, que para a família foi criminoso. Foi criminoso para a família. Acompanhe essa história, vamos lá. Foi nesta casa, hoje vazia, no bairro Palmirim, em Caucaia, que o garoto Wagner Bruno foi criado pela avó e pelo então marido dela, Oswaldo Soares Nascimento, principal suspeito do crime, segundo a família. Depois de ficar viúvo há alguns meses, o pastor de 55 anos passou a viver longe do garoto que criou como um filho. Para a mãe de Wagner Bruno, a tentativa de reaproximação nesse sábado não passou de uma armadilha. Ligou para o meu menino de manhã, pedindo que tinha feito um café especial para ele de manhã. Aí meu filho deixou a chave na casa da minha mãe e foi ao encontro dele. Só que o café da manhã dele foi a expectativa deles matarem o meu filho aqui nessa lagoa, né? Diz que ele entrou com o menino, deixou o menino se afogando e foi para o outro lado ficar em pé olhando quando pessoas aqui viram e tentaram salvar a criança, mas não deu certo. Depois apedrejaram ele e saiu correndo. A Lagoa da Pedreira fica no distrito de Capuã, para onde o avô de criação de Wagner Bruno se mudou depois de ficar viúvo. Oswaldo passou a morar com um jovem conhecido apenas como Luiz, do qual ele dizia ser pai. Luana, tia de Wagner Bruno, diz que o jovem pode ter relação com o crime. Vivia ameaçando o Bruno. Depois que ele veio para aí morar com o Oswaldo não quis mais saber do Bruno, só quis saber dele. Isolou o Bruno. Eu quis mais o Bruno, só queria ele. Aí o Bruno ficou meio afastado, meio triste pelos cantos, né? Que foi criado desde novinho. Aí ele já tinha, vivia dizendo para os meninos aqui que não gostava do Bruno. E esse garoto, ele seria o quê? Seria amante do avô da criança? No caso, sim, de ser filho, né? Mas depois que a dona Maria faleceu, que vivia com o Oswaldo, aí foi descobrindo que ele disse que era filho dele, mas a gente foi descobrindo que ele era homossexual. Esta outra tia de Wagner Bruno diz que apesar dos problemas psicológicos, o garoto de 14 anos nunca causou problema a ninguém. Todos estão inconformados com o caso. Ele era normal, um menino que não mexia com ninguém, só teve problema porque depois da perda da minha avó, que a minha avó criou ele, foi muito amor, muito carinho com ele. Aí a pessoa com certeza muda, né? Porque é uma perda muito grande, né, de uma mãe, que era mãe dele. Ele tinha mãe, a mãe dele era minha avó. E esse garoto aí, o Luiz, ele teria ciúme do Bruno? Qual seria o problema dele? Eu acho que ele teria ciúme. Acho que teria ciúme, porque ele sabia que o Bruno já existia na vida do meu avô, do Oswaldo, né? Apesar de o paradeiro de Oswaldo ser desconhecido pela família, ele nem pode ser considerado um foragido para a polícia, já que a Delegacia Metropolitana de Caucaia, que dá plantão no final de semana, não iniciou as investigações. O delegado Idarlan Marques conversou com a nossa equipe e afirmou considerar o caso um afogamento comum. Ele disse ainda que só pode mandar uma equipe a campo para investigar o incidente quando for aberta uma ocorrência pela CIOPS, o que até este domingo ainda não teria acontecido. As informações foram passadas em off, já que o delegado não quis gravar a entrevista. E apesar da afirmação de que nenhuma ocorrência foi aberta, no sábado a polícia militar acompanhava o caso, durante a tentativa de resgate do corpo da vítima pelos bombeiros. Olha, se a família estiver correta realmente nessa versão de que o avô de criação, né? Não é um avô legítimo, avô de criação, terem matado essa criança, afogado esse garoto de 14 anos, vai ficar difícil. Como é que vão provar? Quer dizer, a informação de que o menino teria sido levado para o avô para o lado mais fundo da lagoa e lá o avô teria saído de junto do menino, o menino não sabia nadar e o menino morreu afogado. Se ninguém viu, como é que isso vai ser provado? Mas o fato do avô estar sumido pode ser algo que leve ou deponha contra ele, né? Um indício de que a família pode estar certa. Eu fico perguntando como é que a polícia, como é que a perícia vai provar que esse afogamento não foi um acidente e sim um afogamento criminoso. Como é que vai provar isso aí? Meu Deus do céu, que história. Mas a família do garoto, mesmo assim, registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Metropolitana de Caucaia, ainda no sábado, na noite de sábado, e aguarda o início da investigação policial que deve acontecer essa semana.
O delegado deve dar atenção à família, ouvir a família aí nessa versão. Se ela fala isso, porque ela tem razões para fazer essas acusações. E por que ela tem essas razões? Quais os motivos que levam a família a pensar dessa forma? Isso aí tudo tem que ser investigado pela polícia.